E aí galera, a gente já falou na aula passada sobre subtração e agora a gente vai falar sobre números negativos junto com a subtração e junto com a soma, que é a mesma coisa que subtração normal. Na escola, não sei se vocês lembram disso, mas eu lembro claramente que chegou uma hora que a professora falou o seguinte: quanto que é 3 menos 5? E aí os alunos piraram, porque eles falam 3 menos 5 não dá, vai dar 0. Por que vai dar 0? Porque eu tenho 3. Não dá para tirar 5. Posso tirar 3. E aí vai dar 0. Aí a professora perguntou, mas o que eu faço com os outros 2 que restaram? Os outros 2 que restaram, olha que interessante, é o resultado. Subtração não é sobre o que sobrou. Se eu tirar 3, se eu tenho 3 e tirar 2, sobra 1. Se eu tenho 3 e tiro 5, sobra quanto? Sobrou menos 2 ainda para eu subtrair. Então é justamente essa a resposta. Olha que coisa maluca. O resultado deu menos 2. 3 menos 5 dá menos 2, né? Então, 3 aqui, menos 3 e sobrou menos 2, que somados aqui vai dar menos 5. Certo? Isso aqui é uma forma da gente entender. Só que o jeito que eu acho mais legal de entender é que a gente tem os números normais e a gente tem os números negativos, que são o quê? São o oposto deles. Como se fosse uma versão do mundo invertido, uma versão dark, versão das trevas desses números. Então a gente tem aqui uma barreira que divide esses mundos, que é a barreira do zero. O número 0 é um número estranho, né? É um número que sempre que ele mistura com os outros, ele buga as coisas. Então a gente tem esse número aqui, onde a gente espelha os números nossos. Então a gente tem o número 1 de um lado desse zero, do outro lado a gente tem menos 1. A gente tem 2, menos 2, 3 e menos 3 e por aí vai. O que acontece quando você junta dois caras que são opostos? Você anula eles. 1 menos 1 dá 0. 2 menos 2 dá 0. 3 menos 3 dá 0. Então a gente tem dois mundos espelhados, onde a gente tem os mesmos números, só que com um sinal que indica que eles são invertidos. Que é importante a gente falar disso daqui também, que é um erro bem basicão de matemática. Sinal da matemática indica se ele é positivo ou negativo, sempre está na frente. Isso aqui indica que é 2 positivo, isso aqui indica que é 2 negativo. Tem gente que confunde. Eu já vi gente falando o seguinte: aqui a pessoa pensou que era menos 2 vezes x mais 3. Não é. Isso aqui é 2 menos. O que tem aqui? Invisível. 1. Né? Então aqui a gente tem menos 1 multiplicando x mais 3. Tá? Então não pode confundir uma coisa com a outra. O sinal de positivo ou negativo dos números está sempre na frente. Existem então, por enquanto, existem dois tipos de números. Os números positivos, que a gente já conhece, que é 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. E existem os números negativos, que é o menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e etc. Quando a gente junta eles, eles se explodem, eles somem. Eles se cancelam, tá certo? Isso aqui é uma forma de a gente enxergar. Sempre gosto de trabalhar com isso daqui. Como que você enxerga e visualiza esses números. Importante para vocês. Outras formas da gente enxergar isso daqui, caso você prefira, é pensar o seguinte: se o número são as bolotas aqui, os negativos é a gente riscar essas bolotas. Ou seja, imagina que a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quando a gente junta esses dois, o que vai acontecer? Esses 3 a gente cancelou, sobrou quanto? Menos 2, certo? A gente tinha 3 e a gente juntou com menos 5. Sobrou quanto? Sobrou menos 2, que são esses dois cisquinhos. Fechou? A gente pode pensar de diversas formas. A gente pode pensar na diferença, a gente pode pensar no que resta, a gente pode pensar em números opostos, a gente pode pensar de várias formas. O que importa é que você entenda o conceito. Começou a entender o conceito, a conta fica fácil, não é difícil. Vamos aprender agora a fazer a conta com esses caras. Aliás, antes de fazer a conta, esqueci de um outro jeito. Pensar em dívida, pensar em dinheiro. Isso aqui eu acho que é uma coisa que as pessoas conseguem pensar. Se você tem R$3 e você fala para o seu amigo, faz uma aposta e você perde 5. O que acontece? Certo? Acontece que você está devendo R$2. Ou seja, quando você ganhar R$2 de novo,
o que vai acontecer? Você vai ter que pagar a dívida. E o resultado vai ser quanto? R$0. Bom, a gente pode pensar em dívida também. Okay? Por que isso é importante? Porque se você tem R$3 e você junta, você ganha mais R$2, você tem R$5, certo? Se você tem uma dívida de R$3 e você junta com uma dívida de R$2, quanto que você vai ter? Você vai ter uma dívida maior ainda, de R$5. Concorda? Consegue pensar comigo? O sinal está na frente, certo? E a gente está fazendo o que aqui? A gente está juntando as coisas. Lembra? Matemática, quando tem um número depois do outro, é juntar. Então, se a gente tinha 3 mais 2, o que a gente está escrevendo aqui na verdade? A gente tem o número positivo 3, a gente tem o número positivo 2. A gente vai juntar esses dois, vai dar 5. Agora a gente tem um número negativo 3 e um número negativo 2. É a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Menos 3 mais menos 2 igual a menos 5. É a mesma coisa. A gente pode escrever dessas duas formas, certo? Por quê? O sinal que está na frente ele pertence ao número. Ok? E aqui a gente está meio que juntando dois caras do mesmo tipo. Dívida de R$3, dívida de R$2 dá uma dívida de R$5. Por que eu estou enfatizando isso? Porque esse aqui é o erro mais comum de todos. A pessoa vê menos com menos e ela está decorada na cabeça. Menos com menos dá mais. E aí ela faz o quê? Menos com menos dá mais. Então dá mais 5. Parabéns, você acabou de errar a questão, porque você decorou e não entendeu. Você tem que entender isso. Outra forma de você entender essa conta aqui é o seguinte. Vamos fazer a nossa fila de números aqui. Vou imaginar que para cá o número aumenta. 1, 2, 3. Vou imaginar que para cá o número diminui. Menos 1, menos 2, menos 3, certo? Se você tem menos 3, que é o seu número inicial, você vai tirar 2. Ou seja, quando a gente tira, a gente não está tirando para cá, para a esquerda. Você vai ter que andar 2 casas. Menos 4, menos 5. 2 casas, menos 2. Certo? Então você está subtraindo. Não tem como você ter menos 3, tirar 2 e virar 5. Não tem como, é impossível. Olha o salto que existe daqui para cá. É um erro de lógica tremendo. E falta de bom senso você errar isso daqui. Por que erra? Por que a gente falha no bom senso? Porque não está pensando, não está usando senso, está usando decoreba. Decoreba não é matemática. Vou falar isso sempre. Beleza? Ok, agora vamos aprender a fazer contas com números negativos, que é uma coisa que mais importa. Depois de entender, fazer a parte prática. Primeira conta que a gente vai aprender a fazer é o seguinte, que a gente já sabe, 5 menos 3. 5 menos 3. Quanto que dá? Dá 2. Isso a gente sabe. Por quê? Porque dá para tirar. De 5 a gente consegue tirar 3. E a gente aprende o quê? De 3 até 5 falta 2. É a diferença. Beleza? O que acontece agora é a gente inverter. 3 menos 5. A mesma conta vai ser feita. Não importa como que vai estar a ordem daqui, a mesma conta vai ser feita. A gente sempre vai fazer 5 menos 3. Por quê? Porque subtração é a diferença entre os números. Não importa qual que é a ordem desses números. A diferença entre eles, a distância entre eles é a mesma. Consegue entender isso? A gente tem aqui, ó, a distância, né? A gente tem o número 5 e a gente tem o número 3. Aqui é a distância entre esses números. Agora a gente tem aqui o 3 e a gente vai tirar 5. Certo? Então aqui a gente vai andar o quê? 5 casas. Então aqui a gente vai ter uma distância de 2. Aqui a gente vai ter uma distância de 5. Vai dar o quê? Menos 2. É a distância, olha. Os mesmos números vão ser trabalhados aqui. Percebe? Como que a gente faz as contas então? Vamos aprender a fazer subtração. Você sempre vai deixar o número maior na frente e o número menor atrás. Aí você vai analisar o sinal que a gente está utilizando. Percebe que aqui é mais 3, né? Mais 3 menos 5. Para fazer a conta, a gente está invertendo, porque aqui é mais 5 e menos 3, não é? Então, essa conta não daria 2? Como a gente inverter o sinal, vai dar menos 2. Fechou? Beleza. Menos 5 mais 3.
Opa, agora invertemos de novo a conta. Quanto que isso daqui vai dar? Se você for perceber, são os mesmos números que antes. Olha, igualzinho. Então vai dar 5 menos 3, só que a gente inverteu o sinal, porque aqui era menos, virou mais. Aqui era mais, virou menos. Então vai dar menos 2. Menos 3 mais 5. Mesma coisa. 5 menos 3 vai dar quanto? Vai dar 2. A gente inverteu o sinal? Não. Menos 3 aqui, mais 5 aqui. Deu positivo. Então é assim que você vai fazer subtração. Não importa o número, você vai fazer a conta do número maior menos o menor. Sabendo disso, depois o que você vai fazer? Você vai ajustar o sinal, certo? E se fosse menos 3, menos 5, o que vai acontecer? Agora a gente não vai fazer isso. Por que a gente não vai fazer isso? Porque a gente não está subtraindo. Olha que interessante, a gente não está subtraindo aqui. A gente está somando menos 3 com menos 5. Que vai dar quanto? Vai dar menos 8. Por quê? Uma dívida de 3 com uma dívida de 5 vai dar uma dívida de 8. Concorda? É lógico. Certo? Isso daqui você vai treinar com outros números. Não adianta você decorar com esses valores aqui que são simples e não souber fazer com algum valor mais complexo. A gente vai fazer juntos. Próxima conta que pode acontecer é quando a gente tem isso aqui, ó. 3 menos 5. Então a gente pode fazer todas essas contas aqui de novo. Só que o que vai acontecer? Isso daqui nada mais é... O que está acontecendo? Está acontecendo uma multiplicação. É como se eu fizesse isso aqui, ó. 3 menos 1 vezes menos 5. É a mesma coisa. Tá certo? Quando a gente tem isso aqui, é uma multiplicação. Quando você multiplica um número por um número negativo, você inverte o sinal dele. Por isso que eu falo que é o número oposto. Quando você tem esse cara menos, é como se você invertesse o sinal do outro cara. Isso a gente vai aprender em multiplicação, né? Então aqui a gente vai inverter esse sinal, vai ficar 3 mais 5 nessa conta. Ok? Se eu tivesse... Isso aqui é a mesma coisa que 3 mais 5. Se eu tivesse menos 3 menos 5, nada muda. Isso aqui é igual a menos 3 mais 5. Se eu tivesse o contrário também, né? 5 menos 3 vai se virar 5 mais 3. Se eu tiver menos 5 menos 3, vai virar menos 5 mais 3. Nesse caso aqui, onde os dois sinais estão juntos, olha só, emparelhados aqui, é uma multiplicação. E na multiplicação, menos com menos dá mais. Não confundir com isso aqui, onde os sinais não estão um do lado do outro, eles estão separados. Isso aqui não é uma multiplicação, isso aqui é uma subtração. Na verdade é uma soma, né? Menos 3 mais menos 5. Ok? Entendendo a teoria fica muito mais fácil. Vamos fazer com outros números. 28 menos 13 vai dar quanto? Vai dar 15, certo? 13 mais 15, 1 com 1 dá 2, 3 com 5 dá 8, 28, certinho. 13 menos 28 é a mesma coisa, vai dar 15, só que agora a gente vai inverter o sinal. Por quê? 13 menos 28, o que vai acontecer? Vai chegar no zero e vai continuar ficando negativo. Menos 28 menos 13, eu tenho que somar os dois caras, porque são dois números negativos juntos. Então vai dar quanto? Menos 41. Qual que é o próximo? 28 mais 13. O que vai acontecer? É a mesma coisa que 28 menos 13, vai dar 15, só que vai ficar negativo. Por quê? Menos 28 mais 13 não passa do zero, não chega até zero. Então vai continuar sendo negativo. Menos 13 mais 28 passa do zero, então vai dar 15. Entende o que eu quero dizer com passa do zero? Se eu imaginar ali numa reta, eu tenho aqui menos 13, aqui está zero, e eu somo 28, eu passo desse valor zero e meu resultado vai ser positivo. Olha só.
Então aqui a gente está fazendo, né, a regra de sinais, pensando sobre o número, onde que ele vai terminar. Se ele vai terminar antes ou depois do zero. Fechou? Então assim a gente finaliza aqui a aula de números negativos, por enquanto, porque a gente vai falar de números negativos ainda na multiplicação, onde as regras podem ser diferentes, podem não ser diferentes. Vamos ver. Okay? O que você pode fazer então? Treinar de novo essa regra de sinais algumas vezes no papel, sempre não fazendo decorado, sempre pensando por que deu esse resultado, por que não deu esse resultado, por que foi isso, por que não foi isso, certo? É isso, liçãozinha de casa, façam a apostila e próxima aula.